Olá a todos. Na aula de hoje eu vou falar um pouco como o inversor fotovoltaico funciona, como é que ele é capaz, de transformar uma corrente contínua em uma corrente alternada, uma tensão contínua em uma tensão alternada. E isso só é possível através das técnicas de modulação. Fazendo uma breve revisão sobre o que a gente viu na aula passada, vamos lembrar do conversor de dois braços. Pode ser um conversor bifásico ou monofásico, né? Então a gente sabe que ele pode produzir tensão entre o ponto central, né, do barramento e uma referência na carga de VDC ou menos VDC. Então quando eu ligar a chave 3 e 2, eu estou colocando a tensão VDC em cima da carga. Quando eu ligo a chave 1 e 4, eu estou colocando menos VDC em cima da carga. E quando eu ligo a chave 1 e 3, eu posso sintetizar 0 volts. Quando eu ligo a chave 2 e 4, também posso sintetizar 0 volts. Então, essa ideia do conversor com dois braços, ela pode ser estendida para um conversor de três braços. Então, nós temos aqui, como se fosse um conversor, com dois braços. Então, aqui representaria uma fase, por exemplo, AB. Essas duas fases, dois braços aqui representam a outra fase, BC. E esse braço 1 e o braço 3 representam a fase AC. Então, é assim que é feito um conversor trifásico. E aqui a gente pode observar, se a tensão deste barramento aqui for 500 volts, qual que é a tensão VA0? A tensão VA0 é entre a fase A e o ponto central do conversor. Geralmente, esse ponto central não vai para fora. Então, pode ser que o barramento não tenha ponto central. Pode ser um barramento único, sem ponto central, porque geralmente a gente não trabalha com neutro nesse tipo de conversores. Mas só para questões didáticas, vamos analisar a tensão VA0. Então, se o barramento total for 500 volts, eu tenho 250 aqui e 250 aqui. Logo, se eu ligar a chave 1, eu teria a tensão VDC sobre 2, que é 250 volts, chegando no ponto A. Então aqui é meu ponto central, Então minha tensão VA0 seria 250 volts. Caso eu ligar a chave 2, ou se eu tiver uma maneira de ligar essa chave 2, eu teria menos VDC sobre 2 chegando aqui no meu ponto central. Então observe que nesta configuração que foi feita, a gente não está trabalhando com ponto 0 volts, Então, ora eu ligo 250, ora eu ligo menos 250 volts. Então, para um barramento de 500 volts. Então, não é tensão aqui ainda de linha, é apenas tensão de ponto central com uma tensão de fase. Então, é uma tensão de fase do inversor, VA0, ok? Então, 250 e menos 250. Observe que, apesar daqui ser uma tensão contínua, eu já consegui sintetizar na saída uma onda com tensão alternada. É lógico que é uma onda quadrada, logo isso me produz, me remete a muitos harmônicos, porque a onda não é senoidal, mas já é uma onda alternada. Então você já conseguiu entender como que o inversor fotovoltaico funciona. Então ele transforma a tensão contínua dos painéis em tensão alternada na rede elétrica ligando as chaves, Vamos falar um pouco mais. Essa estratégia de ligar e desligar a chave é chamada de modulação. Então, algumas estratégias, Primeira coisa, da mesma forma que na aula anterior, o par S1 e S2 não pode ligar ao mesmo tempo, porque se os dois ligarem ao mesmo tempo, eu vou estar curto-circuitando meu barramento. Nem o S3 e S4, nem o S5 e S6. Além disso, se as chaves forem comutadas com a frequência da rede elétrica, a forma de onda da tensão é quadrada. Então, aquele desenho que eu mostrei no slide anterior é com a comutação a 60 Hz, ou seja, uma onda quadrada de 60 Hz igual à frequência da rede. Qual que é o problema disso, essa onda quadrada de 60 Hz? São as harmônicas, porque eu vou ter 320 de fundamental, mas eu vou ter aqui 100 e poucos volts de terceiro harmônico. Isso aqui na tensão de fase do inversor, tá? Tem que tomar muito cuidado se a gente está falando de tensão de fase ou tensão de linha. Porque na tensão de linha, por exemplo, eu não vou observar esse terceiro harmônico, mas na tensão de fase eu observo.
Vou ter também quinto harmônico, sétimo harmônico, nono, 11º, 13º. Então, todos os harmônicos ímpares vão aparecer aqui. Então, o grande problema dessa metodologia, né, que é modular na frequência da rede, é que o espectro de uma onda quadrada contém harmônicos ímpares de baixa ordem, que são de difícil filtragem. Ou seja, para me filtrar essa terceira ordem aqui no sistema é muito complicado. Então, geralmente, a gente não gosta, né, de ter terceiro harmônico no sistema elétrico de potência. Olhando agora, então, outras características, né? Então essa aqui a gente já viu, que seria a tensão de fase do inversor. Olhando agora a tensão de linha. Então a tensão de linha é a diferença, por exemplo, aqui neste caso, entre a fase A e B. Então observe que na tensão de linha aparece aqui o ponto 0 volts, ok? Então na tensão VA0 eu não consigo ter o 0 volts, mas na tensão de linha eu consigo. Quando a gente olha a tensão de fase da carga, então a gente tem até mais níveis aqui, né? E esse número de níveis aqui define o nome dessa estratégia de modulação. Então, observando aqui, esse aqui a gente já mostrou, né, anteriormente. Olhando agora na tensão de linha, observe que não aparecem os harmônicos múltiplos de 3. Então não aparece o terceiro, o nono, 15º. Então não aparecem na tensão de linha, porque eles se cancelam. A mesma coisa na tensão de fase da carga. Então só aparece a tensão de terceiro harmônico se eu estiver analisando a tensão de fase do inversor. Mas como geralmente a gente não tem acesso a esse ponto central, né, para ter a tensão VA0, eu não vou ter no meu sistema tensões múltiplas de 3. E a componente fundamental da tensão sintetizada, né, que é essa componente aqui, VA0, fundamental, ela vale 2π sobre VDC. Então, se eu fizer o Fourier aqui, né, dessa onda quadrada, eu vou ver que esse valor da fundamental vale 2π sobre VDC. Logo, se o nosso barramento for 500 volts, eu posso substituir na fórmula e eu vou ver que a minha fundamental tem 318 volts. Então, eu tenho uma componente de 60 Hz de 318 volts para um barramento aqui, né, de 500 volts. Vamos falar um pouco mais, então, dessa estratégia de modulação. Essa relação que eu acabei de mostrar, ela é o limite superior do aproveitamento do barramento CC, esse 2 VDC sobre π. E outro ponto interessante é que a tensão aplicada na carga ela apresenta 6 saltos, que foi o que eu acabei de mostrar aqui neste conversor aqui, na carga. Então tem 1, 2, não, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 saltos dentro de um ciclo. E por esse motivo, quando o inversor opera dessa forma, costuma-se dizer que ele está operando no modo 6-step, né? Então vem do inglês aí, né, de 6 passos. E no modo de operação 6-step, não é possível controlar a amplitude da tensão que está sendo sintetizada. Ou seja, você só liga o VDC sobre 2 ou menos VDC sobre 2. Então você não tem controle sobre a tensão. Você não pode colocar menos que isso e nem mais que isso. Dessa forma, estratégias que proporcionem obter uma tensão variável, sem conteúdo harmônico de baixa frequência, são interessantes. E neste contexto, a modulação por largura de pulso, né, que é conhecida como PWM, de Pulse Width Modulation, é uma técnica largamente utilizada. Vamos falar um pouco mais então, porque essa estratégia PWM permite o controle da tensão e da frequência aplicada na carga. Como que ela funciona? Você tem o seu sinal senoidal que você gostaria de sintetizar e você compara esse sinal com a triangular, ok? E aí você vai ter os pulsos. Então você tem aqui, por exemplo, na fase A, eu gostaria de sintetizar essa senoide. Eu comparo com uma triangular, observe que a fundamental aqui, né, a onda que eu quero sintetizar está normalizada de 0 a 1, então ela não vai ser maior que 1 por enquanto. E aí eu comparo com a triangular. Quando o verde for maior que o vermelho, eu ligo a chave. Quando o verde for menor que o vermelho, eu desligo a chave. Então eu só ligo e desligo as chaves, ok? E a estratégia tradicional, conhecida como modulação senoidal, né, o SPWM, compara então esse sinal senoidal, a qual deseja-se sintetizar, com a portadora triangular na frequência de chaveamento. Então quem vai definir a frequência de chaveamento para mim é essa triangular aqui, ó. Então aí eu falo que o conversor está operando em 5 kHz, 20 kHz. Geralmente não opera em 5 kHz, porque a frequência, né, de 5 kHz ela pode ser ouvida, né, pela gente, pelos seres humanos, né? Então, geralmente eles colocam essa frequência acima de 20 kHz, que a maioria das pessoas não vão conseguir ouvir, né, um chaveamento em 20 kHz.
E à medida que a amplitude do sinal senoidal, né, a referência, ela aumenta em relação à amplitude da triangular, que é chamada de portadora, a tensão sintetizada também aumenta. Então, um exemplo aqui, né, nós temos um sinal senoidal sendo desejado. Se eu quisesse aumentar a saída, né, eu teria que aumentar a senoidal, até o limite do meu barramento aí. E é possível provar que, enquanto a amplitude da referência for menor que da onda triangular, a relação é linear. E quando o modulador ele opera nessa região, diz que ele está operando na região linear. Então, um exemplo então, para a gente entender esses conceitos. Imagine uma amplitude, né, da referência igual à amplitude da portadora. Então, eu vou estar com minha senoide e minha triangular com o mesmo valor, chegando a 1. O tensão de barramento CC de 500 volts e uma frequência de chaveamento igual a 1200 Hz. Então, observe, aqui está meu sinal de fase, aqui está o meu sinal de linha e aqui meu sinal de fase da carga. Então, esse aqui é a fase do inversor, que é o ponto VA0, esse aqui é o VAN. Quando eu faço o espectro de Fourier, né, eu observo que essa componente aqui, ó, é o 1200 Hz, que é onde eu estou com minha triangular, ok? Na tensão de linha, ela não aparece, mas na tensão de fase do inversor ela aparece. Mas na tensão de linha e na tensão de fase da carga ela não aparece. Aparece apenas as bandas, né, que estão relacionadas com a frequência de chaveamento. Então aqui seria frequência de chaveamento, né, mais ou menos 2 vezes a frequência da rede, que no caso aqui é 60 Hz. Observa-se que o primeiro conjunto de harmônicos, né, ele se encontra em torno da frequência de chaveamento, o que facilita a filtragem. Logo, eu desloquei todos os meus harmônicos para perto da frequência de chaveamento. Então, são componentes de alta frequência, mais fáceis de serem filtradas. Então, um terceiro harmônico é muito ruim para filtrar. O filtro é muito grande, ocupa muito espaço. Já em 1200 Hz, que é um exemplo hipotético, ainda está muito baixa essa frequência, mas já facilitou bastante essa filtragem. No limite da região linear, o modulador sintetiza uma tensão máxima igual a VDC sobre 2, né? E define-se o índice de modulação como sendo, né, esse VA0 dividido pela tensão 6-step, que a gente definiu alguns slides para trás. E o índice de modulação máximo alcançado na região linear, no caso, se a gente estiver utilizando o senoidal PWM, é 0,785. E o que acontece na região não linear? Então, quando a amplitude da referência se torna maior que a amplitude da portadora, ocorre um fenômeno conhecido como sobremodulação. E nessa região, a relação entre a tensão sintetizada e a amplitude da referência não é mais linear. Além disso, harmônicas de baixa frequência aparecem no sinal sintetizado. Então aqui, né, se até 0,78, né, então se eu aumentar a minha senoide em comparação à minha triangular, né, a minha triangular fica fixa de 0 a 1, e se eu for aumentando a minha senoide, eu vou aumentando a tensão de saída. A partir de 0,78, se eu continuar aumentando a minha senoide, vocês observam que agora o aumento aqui não é mais linear, até que vai chegar um ponto que minha senoide pode ser muito grande, passar a minha triangular, e mesmo assim eu não consigo ganhar quase nada, né, de tensão de saída. Um exemplo para a gente poder entender isso, né? Então imagine agora a amplitude da referência igual a 1,5 vezes a amplitude da triangular. Então a triangular vai de menos 1 a 1 e a minha senoidal vai de menos 1,5 a 1,5. E a tensão de barramento vai ser de 500 volts com a mesma frequência de chaveamento, de 1200 Hz. Então observe como que fica a minha tensão de fase. Ela fica meio quadrada aqui nessa região. Ela fica bem quadrada aqui, né, na parte aqui central aqui, que seria o pico da senoide. Isso também acontece aqui, dá para ver na tensão de linha, e na tensão de fase não dá para ver tão bem. Mas na hora que eu faço o espectro harmônico, observe que apareceu aqui, né, componentes de baixa frequência. Então aqui são componentes de baixa frequência que são de difícil filtragem, né? Então ela não é interessante, né, aparecer, mas se você operou na região fora da região linear, à medida que você vai ficando mais não linear, né, ou mais fora da região linear, essas componentes aqui vão aumentando. Então são componentes indesejadas, né? Então geralmente o projeto é feito para não operar fora da região linear. E um exemplo para poder reduzir esse impacto, né, para eu poder aproveitar melhor meu barramento CC, é a inserção de sequência zero. Então, a limitação da máxima tensão, né, a ser sintetizada pela técnica senoidal PWM, está intimamente relacionada com a característica do sinal de referência.
Então, se eu conseguir colocar um sinal aqui que ele não passe o meu barramento, eu vou estar respeitando, né, a minha região linear. Então, o pessoal desenvolveu há muito tempo já uma técnica, né, que seria a inserção de sequência zero. O que isso faz? Né? Então, a inserção de componentes de sequência zero, que são harmônicos ímpares múltiplos de 3, ao sinal de referência, e permite um maior aproveitamento do barramento CC. Então, aqui é para a gente poder entender, né, uma onda de terceiro harmônico com 1/6 da amplitude do sinal de referência. É somado ao sinal de referência. Então, o meu sinal de referência é esse preto aqui. Observe que ele está passando, né, do meu barramento CC, ele passou do limite do barramento CC, e eu somei nele esse sinal vermelho aqui, ó, que é um componente de terceiro harmônico. Só que observe que o pico da minha referência está aqui, quando eu somo com esse valor aqui é negativo, esse aqui é positivo. Então, na hora que eu somo, observe que o pico caiu para esse valor aqui, ó. Então, ficou abaixo do meu limite, do meu barramento. Lógico que aumentou um pouco aqui e diminuiu no pico. Mas eu não estourei o meu barramento CC, o limite do meu barramento CC. E esse sinal, então, aqui tem 1/6 da amplitude. Né? Então, se aqui tiver um PU, aqui tem 1/6 de PU. Como que ele é feito essa coisa? Então, tem um gerador de sequência zero. Então, esse gerador de sequência zero soma nas 3 fases essa componente vermelha aqui e depois se compara normalmente aqui com a triangular, igual é feito no senoidal PWM, para ligar e desligar as chaves. Então, aqui está um exemplo para as 3 fases, né? Como é a sequência terceira harmônica, os 3 estão em fase aqui. Então, somando isso aqui, né, nas 3 fases, observe que o pico, né, que era o azul, caiu para aqui, do vermelho caiu para aqui e do verde caiu para aqui. Então, as 3 ondas agora que eu vou comparar, né, que são essas ondas pontilhadas, estão respeitando o meu barramento CC. Dessa forma, a região linear se estende, visto que pode-se adicionar mais componente fundamental até que as amplitudes do novo sinal de referência e da portadora se igualem. E a componente terceira harmônica ela não aparece na tensão de linha do inversor, então isso é bem interessante. E não acrescenta harmônicos de baixa frequência na tensão da carga. Então, quando a gente observa aqui, você vê que você já não tem mais aquela saturação aqui, né, na parte de cima. E quando você vê o espectro harmônico, apareceu aqui o terceiro harmônico na tensão de fase do inversor, mas na tensão de linha ele não aparece, ok? Nem na tensão de fase da carga. E aqui é uma animação para a gente entender. Então, o sinal senoidal, né, ele pode ser indo de 0 a 1.15, só que o sinal que a referência está sendo comparada é esse sinal pontilhado azul aqui, ó, não é o preto. Então, mesmo o preto passando no barramento, o azul não passou. Logo, você não entrou na região de não linear. E a técnica de modulação, conhecida como Space Vector PWM, né, ela tem algumas características interessantes e baseia-se na teoria de fasores espaciais e associa a cada estado de comutação das chaves um vetor espacial no plano complexo. Então é um pouquinho mais difícil de entender essa técnica Space Vector, eu vou tentar implementar aqui para vocês verem. Então, na sua implementação mais elegante, né, o Space Vector PWM, ele detecta a posição do plano complexo da tensão e seleciona sempre 4 vetores para sintetizá-lo. Então, aqui é um exemplo didático para entender. Então, imagina só que você gostaria de sintetizar essa tensão VS aqui. Só que esses vetores aqui são os vetores que você liga às chaves do barramento. Então, você tem o braço A, o braço B e o braço C. Então, aqui eu liguei uma chave do braço A, aqui eu liguei uma chave do braço A e uma do braço B, aqui eu ligo só uma chave do braço B, aqui eu ligo uma do B e do C, e aqui eu ligo uma do C e aqui uma do A e do C. Então, são as possibilidades. Além disso, eu posso sintetizar o vetor nulo, né, ligando 2 chaves do barramento superior ou 2 chaves do barramento inferior. Então, eu posso sintetizar o vetor nulo aqui também. Então, o que você faz para sintetizar esse vetor aqui? Você só tem 7 opções, né? Essas 6 aqui, já definida, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o vetor 0. Então, se você quiser sintetizar esse vetor, você tem que ficar nesse vetor V10 durante esse período aqui, ficar nesse vetor aqui durante esse período aqui, e o resto do tempo você fica em 0, ou seja, você fica desligado. Então,
a resultante desse processo dá esse vetor chamado de vetor espacial, ok? E esse vetor, é lógico que ele vai girando aqui no tempo, aqui, né? Ele vai girando nessa senoide, e aí a cada posição que você quiser refazer, né? Você tem que calcular o tempo, né? O Dutch Cycle que você vai ficar nessa chave e o Dutch Cycle que vai ficar nessa chave. Quando ele vem para esse quadrante aqui, você pode decompô-lo nesse vetor e nesse vetor. Então, você tem uma tabela, né, que você vai vendo aonde que o vetor está e você vai acionando as chaves pelo tempo, né, definido. E a resultante, né, é bem parecido com esse espectro aqui que a gente tem, que é a soma, né, de uma onda senoidal com uma triangular de terceiro harmônico. Então aqui é só para vocês entenderem, né, de uma maneira mais bonita, né? Então esse vetor preto aqui, ó, é a soma dos três, então as fases A, B e C, né? Então as fases, ela deu um zoom aqui, né? Então essas três fases são senoides, que elas estão subindo e descendo, né, fasadas de 120 graus. E aqui está o vetor preto, que é o resultante, ok? Esse vetor preto, então agora, aqui eu estou trabalhando com verde e vermelho, aqui vai trabalhar com verde e azul, aqui eu vou sintetizar verde, azul e vermelho, né? Aqui verde e azul, então são as fases que você está trabalhando, ok? Então, pode-se ver também as chaves mudando, né? Como se fosse o braço A, o braço B e o braço C, né? Então, pode estar ligado no braço de cima e no braço de baixo. Então, vocês podem observar um pouco mais, né, para tentar entender, né? Então, tipo, se eu fico mais tempo ligado, aqui eu fico menos tempo ligado, né? Então, cada fase vai ter seu tempo de ligar e desligar. E isso é feito em tempo real, né? Então, é uma técnica que ela existe aí desde a década, do final da década de 80, né, que foi proposta. No limite da região linear, né, o modulador Space Vector PWM ele sintetiza uma tensão máxima, né, VA0 fundamental de VDC sobre raiz de 3, e observa-se que a estratégia de modulação Space Vector ela apresenta um ganho de aproximadamente 15% em relação à senoidal PWM, que é aquela mais simples, né, de comparar a senoide com a onda triangular. De fato, né, a modulação vetorial resulta em um maior aproveitamento do barramento CC do inversor e muita gente hoje trabalha então ou com a senoidal, a Space Vector PWM, ou com a inserção de terceiro harmônico, que também é muito efetiva. Então vejo muita gente trabalhando com inserção de terceiro harmônico porque ela tem várias facilidades, né, em termos de implementação prática, ok? Então espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre técnicas de modulação. Grande abraço a todos, bons estudos.